A discussão sobre segurança pública no Brasil parece um disco arranhado, não é mesmo? Sempre os mesmos argumentos, sem levar a lugar nenhum. Bom, o que vamos fazer aqui é mergulhar em uma perspectiva diferente, baseada nos estudos do Dr. Sérgio Sena Pires, que surgiram no trabalho dele na elaboração de uma reforma constitucional. É uma chance de olhar para esse sistema complexo com outros olhos. Então, esse é o nosso caminho. A gente começa entendendo por que o debate está travado. Depois apresentamos uma nova lente, o policentrismo. Aí vamos focar no que é o primeiro movimento, no papel da PM, nos problemas de coordenação e, por fim, em como desenhar um sistema mais funcional. Então vamos lá. Para começar, por que toda vez que se fala em reforma da segurança, a conversa parece andar em círculos? É como um pêndulo, que vai de um lado para o outro, mas nunca avança. É que por décadas a discussão ficou presa nisso aqui. De um lado, gente defendendo centralizar tudo, um comando único para resolver. Do outro, a turma que prega descentralização, dando mais poder para as pontas. Só que o ponto central é que essa é uma falsa escolha. Enquanto o debate fica no formato, o problema de verdade, que é como as decisões são tomadas na hora do aperto, na rua, acaba ficando de escanteio. E é aqui que a ficha cai. Não adianta nada ter o organograma mais bonito do mundo no papel. O que de fato importa é como as decisões acontecem no meio do caos, com pouca informação e sob uma pressão gigantesca. A questão não é o desenho da estrutura, mas sim a arquitetura da decisão. Para a gente conseguir sair dessa sinuca de bico, é preciso ter uma nova ferramenta para analisar o problema. E é aqui que a ideia de governança policêntrica entra em cena. Então fica a pergunta, né? Se nem um extremo, nem o outro dão conta do recado, qual seria a alternativa? Essa provocação força a gente a parar de pensar no sistema como ele deveria ser e começar a enxergar como ele realmente funciona. E a resposta passa por entender a segurança como um sistema de governança policêntrica. Esquece aquela imagem de pirâmide, com o chefe lá no topo. A realidade se parece muito mais com uma rede, uma teia, com vários pontos, vários centros de decisão que agem por conta própria, mas que dependem totalmente um dos outros. E o que isso quer dizer na prática? Primeiro, que não é só sair distribuindo tarefas. A verdade é que várias instituições diferentes atuam sobre o mesmo território. Elas tomam decisões sozinhas, mas o que uma faz impacta diretamente todas as outras. E aqui vem o pulo do gato. Essa rede não é toda igual. Existem centros de decisão com muito mais força, muito mais influência. O sistema tem assimetrias. Ok, agora que a gente já entendeu esse mapa da rede, vamos dar um zoom no ponto mais crítico de todos numa situação de crise. A primeira decisão. O primeiríssimo movimento. Pensa num efeito dominó. É bem por aí, só que numa escala brutal. Em situações de alto risco, a primeira decisão tomada no terreno gera uma cascata de consequências que, muitas vezes, não tem mais volta. A primeira jogada praticamente define o resto da partida. Isso vira a chave da nossa análise. A pergunta mais importante deixa de ser quem é o chefe no papel. A pergunta de $1 milhão passa a ser, na hora que a coisa aperta de verdade, quem é que age primeiro? E se a gente está falando de quem age primeiro no Brasil, um ator obviamente se destaca. Vamos analisar então o papel funcional da Polícia Militar dentro desse sistema. O fato de a PM quase sempre fazer o primeiro movimento não é um acaso nem está só na lei. Isso se apoia em 3 pilares muito práticos. Primeiro, a presença contínua. Eles estão lá, 24 horas por dia. Segundo, a capacidade de decisão imediata, de agir em tempo real. E terceiro, o alcance, a capilaridade gigantesca em todo o território. É essa combinação que faz da PM o centro que estrutura a primeira resposta do Estado. Isso ajuda a gente a entender um ponto polêmico. Muita gente vê a hierarquia militar como um problema, como algo rígido. Mas por essa nova ótica, ela pode ter um papel inesperado, o de ser uma força que estabiliza, que traz um mínimo de previsibilidade e ordem no meio do caos total. Mas claro, ter um monte de gente decidindo ao mesmo tempo não é garantia de que as coisas vão dar certo. E o que acontece quando esses atores todos não têm regras claras para interagir? Aí o risco é virar uma bagunça completa. E aqui mora o perigo, porque uma coisa é ter um policentrismo que funciona, coordenado. Outra, bem diferente, é o que se pode chamar de fragmentação armada. É cada um por si, gerando um cenário que muitas vezes é ainda mais caótico que o problema inicial. Um exemplo perfeito disso é o atrito que a gente vê direto entre a Polícia Militar e as guardas municipais. Cada uma vem de uma história, tem uma lógica de funcionamento,
A PM orientada para o comando e para a ação de alto risco, as guardas com uma lógica mais administrativa. O problema acontece quando as funções deles se sobrepõem no mesmo lugar, sem uma regra clara de quem tem a prioridade. Na rua, isso vira conflito. Bom, já entendemos o diagnóstico, a teoria. A questão agora é como a gente usa tudo isso para, de fato, construir um sistema de segurança que seja mais inteligente e que funcione melhor. A solução, por essa ótica, não é redesenhar caixinhas e cargos. É desenhar uma arquitetura de decisão. E isso se apoia em 4 pilares. Primeiro, definir com clareza quem age primeiro em cada cenário. Segundo, criar protocolos, regras de como as instituições vão conversar. Terceiro, fazer com que elas treinem e aprendam juntas. E quarto, criar um sistema de cobrança e transparência que dê conta dessa complexidade toda. E tudo isso leva a gente a uma conclusão que é tipo a ponta do iceberg. As leis, as regras, os protocolos, isso é o que a gente vê. Mas o que realmente sustenta uma boa coordenação? O que está debaixo d'água é a cultura, são os valores em comum e, principalmente, a confiança que uma instituição tem na outra. E a gente encerra com essa provocação, que é o grande X da questão. Se a lei no papel não dá conta de tudo, como é que se constrói a confiança que faz com que pessoas de uniformes diferentes colaborem de verdade no calor do momento? Essa é uma pergunta que vai muito além de qualquer organograma e toca no coração do que é cooperação.